tá? E aí, esses enamorados com 2 de ouros. Então, a gente tá falando de um equilíbrio de dentro de uma relação. E uma relação amorosa. Por isso que eu falei pra vocês já desde o início que eu tô achando que essa parte de desenvolvimento emocional, de desenvolvimento pessoal, tem muito a ver com o emocional. Olá, peixes! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou a Andresa e esse é o Andresa Tarot. Para essa semana, a gente vai ver tudo sobre desenvolvimento pessoal. Aquilo que for necessário para você saber, independente da área da vida específica, ou seja, se é romance, se é trabalho, se é saúde, se é família, tudo que for cair aqui na mesa é o que eu vou falar para vocês. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esquece de se inscrever ativando as notificações no sininho para não perder nada do que eu posto aqui no canal. E já deixa o seu like, porque isso ajuda a fazer a comunidade crescer, inclusive a fazer com que essa leitura chegue a outras pessoas que também estão precisando. Minha agenda de leituras está aberta. O meu site está na descrição desse vídeo. Lá você consegue acessar e ver todas as informações sobre como funciona todo o processo, como você faz para ter a sua leitura particular, tá bom? Tenho certeza que vai ter alguma coisa ali que vai casar com o seu momento. Sem mais delongas, bora lá? Então, peixes, como que vai funcionar? Como sempre, eu vou usar 4 baralhos, 2 de tarô e 2 de oráculo. O primeiro de oráculo que eu vou usar, Insights Celestiais. O primeiro de tarô, que vai compor a linha principal, o clássico, Rider-Waite-Smith. O que vai clarificar essa linha principal, o Black Tarot, que eu amo. E no final, para a gente trazer uma mensagem que vai complementar ou expandir tudo aquilo que a gente viu, o Oráculo dos Orixás. Vou deixar aqui no cantinho. E vamos começar com uma cartinha dos Insights Celestiais para abrir essa mesa. Então, tudo que Peixes precisa saber com relação ao seu desenvolvimento pessoal. Uma cartinha para abrir a mesa, energia inicial para Peixes, com relação ao desenvolvimento pessoal. Então, a gente tem aqui Illusion, ilusão. O que você vê pode não ser sempre a figura maior. Você foi pego ou você se viu em uma imagem falsa ou algum desentendimento? Olhe para além da superfície e a verdade real se revelará. Então aqui, peixes, a gente pode falar sobre, às vezes, você saber de certas coisas, ter certas informações, mas que só são meias verdades, sabe? Ou seja, às vezes você sabe de alguma coisa a partir da perspectiva de uma pessoa, mas você não necessariamente escutou o outro lado. Ou isso tem acontecido com você. Algo aconteceu com você que as pessoas só ouviram o outro lado e não o seu necessariamente, tá? Mas vamos ver melhor com o tarô? Então, por favor, clarifica, confirma, expande. O que tem a ver essa questão de ilusão aqui para peixes, por favor, considerando o seu desenvolvimento pessoal, as orientações, direcionamentos, tudo que é necessário para peixes, por favor. Então, vamos lá. Primeira carta, a gente tem Rei de Paus. Depois, a gente tem Cavaleiro de Paus. Caraca, muita energia de fogo aqui, movimentação. Depois a gente tem Rainha de Espadas. Aí a gente tem 3 de espadas, né? Então a gente tá falando de alguma mágoa, talvez alguma situação em que você se viu ali e que o seu lado não necessariamente foi considerado. 4 de copas. E fundo do deck, 2 de ouros. Mas vamos clarificar para ter certeza que é exatamente isso aqui que eu tô pensando que é, tá? Então, clarifica, confirma, eu expande, por favor, esse Rei de Paus, Cavaleiro de Paus, Rainha de Espadas, 3 de Espadas, 4 de Copas e 2 de Ouros, por favor. Clarifica, confirma e ou expande essas cartas aqui na mesa. Então, embaixo do Rei de Paus, o Imperador. Embaixo do Cavaleiro de Paus, a Imperatriz. Gente, que babado. Embaixo da Rainha de Espadas, 6 de Paus.
Embaixo do 3 de espadas, 2 de ouros, então se repete aqui na mesa. Embaixo do 4 de copas, 6 de ouros, tá explicado de onde tá vindo essa insatisfação emocional. E fundo do deck, a gente tem os enamorados. Tá, o PX, sendo bem sincera com vocês aqui, a situação que tá aparecendo muito provavelmente tem a ver com uma relação amorosa, tá bom? Lembra que eu falei no início da mesa que eu não estava olhando para uma área específica, mas de acordo com as cartas que caíram aqui, muito provavelmente tem a ver com isso. Então, com situações que estão rolando dentro da relação amorosa, ou que rolaram recentemente, e que, enfim, causou todo um rebuliço. Bom, antes de tudo, o que a gente tem aqui? Rei de paus, que é aquele que inspira os outros, é aquele que tem um borogodó. O rei de paus, eu vivo dizendo que tem um borogodó, sabe? Porque é aquele que tem uma fala muito bonita, é aquele que as pessoas olham e falam assim, nossa, essa pessoa é muito legal, ela é muito inteligente, ela é muito isso, ela é muito aquilo. Tipo, é uma pessoa cuja aparência, cuja presença para os outros é sempre muito positiva. Dificilmente você vai ver alguém falando mal dessa pessoa aqui, que é o rei de paus, ok? Mas às vezes esse rei de paus pode ser uma pessoa um pouco egóica. Muito assim, eu quero as coisas no meu tempo. Eu sou meio fogo de palha. Ah, eu quero fazer. Porque a gente tá falando do elemento fogo, né? Então a gente tá falando sobre movimentação, a gente tá falando sobre os impulsos. E aí, às vezes, certas impulsividades. Mas, em teoria, o rei de paus, ele é aquele que consegue envolver as pessoas, porque a presença que ele tem é muito cativante. Ele é uma pessoa que cativa, ok? E esse rei de paus aqui está sendo clarificado pelo imperador. Então, é um rei de paus que realmente ele tem uma figura de autoridade, e vamos parar para pensar aqui que eu estou dizendo que tem a ver com uma relação amorosa. Lembra de adaptar de acordo com a sua realidade, tá? Então, independente da carta aqui ser um rei de paus, às vezes se trata de uma mulher. Então, você adapta de acordo com a situação, porque as cartas não pensam em gênero, tá? Mas na energia daquela figura, daquele arquétipo. Embaixo está sendo clarificado por um imperador. O imperador é aquele que gosta de ter controle sobre as coisas, tá? Que ele preza pela ordem, que ele preza pela autoridade que ele exerce, ele gosta de saber que ele consegue fazer aquilo, de ter controle sobre os processos que estão acontecendo. É uma pessoa de muita fibra também, tanca muito bem, e tanca no sentido de dar conta, tá? Dá conta muito bem das responsabilidades, dos desafios, mas ao mesmo tempo é uma pessoa que, exatamente por tentar ser essa figura de autoridade, às vezes é muito teimosa, muito teimoso. O que eu tinha falado sobre a questão de ser um pouco egóico aqui, pode rolar exatamente por conta dessa energia do imperador aqui, tá? Quando tá em desequilíbrio. E aí é muito interessante que depois do rei de paus, a gente tem um cavaleiro de paus. O cavaleiro, independente do naipe, é aquele que ele vai à luta de alguma coisa, certo? E ele tem essa movimentação. Ele vai à luta, e principalmente, quando a gente tá falando naipe de paus, a gente tá falando da força criadora das coisas, porque fogo é criação, né? Então, ele quer lutar para se movimentar, ele realmente quer trazer progresso, movimento, ele quer criar coisas novas. Mas ao mesmo tempo ele pode ser muito impetuoso, ele pode ser muito de colocar a carroça na frente dos bois. Porque se qualquer cavaleiro, independente do naipe, já tem essa força de luta, de ir, de se movimentar, ou de paus, que naturalmente, naipe de paus, é sobre movimento, menina, esse daqui, meu Deus, ele vai com tudo. E às vezes esse é o problema, que ele não para pra pensar, ele não pondera antes. É o famoso falei sem pensar, agir sem pensar, tá? Só que é muito interessante que ele está sendo clarificado aqui pela Imperatriz. E a Imperatriz é a força criadora das coisas. Tá vendo como ela é desenhada como uma pessoa grávida, uma mulher grávida? Por quê? Ela tem a capacidade de gerar vida. Então, a Imperatriz, e já fica sempre um sinal, toda vez que sai a Imperatriz se você está querendo engravidar, tem possibilidade. Se você não quer, então se cuide. Mas a questão é, a Imperatriz ela tem essa força de criação, de materializar ideias, sentimentos, sabe? Os projetos ali, ela consegue.
ela é essa força da vida. Porque, afinal de contas, uma mulher, quando gera uma criança, ela está gerando vida, ela está gerando infinitas possibilidades. Essa é a força da imperatriz. E é muito interessante pensar que ela está bem embaixo do Cavaleiro de Paus, que é esse que luta para criar as coisas, do que eu estou falando, sabe? Então, a energia aqui de criação está muito forte. Então, eu diria que esses dois estão relacionados, já que logo no início eu falei sobre um possível relacionamento. Essas duas figuras aqui estão relacionadas a alguém que é muito criativo, alguém que é muito do impulso, de eu quero fazer as coisas, eu quero, sabe? E que de alguma forma se relaciona também com esse imperador. Bom, primeiro porque a gente tem a questão do casal maior, né? Eu tenho o imperador e a imperatriz aqui. E depois que tá no mesmo naipe. Rei de paus, cavaleiro de paus. Só que tem uma diferença aqui, que esse rei, porque nas cartas da corte, qual que é a nossa ordem, né? Pajem, cavaleiro, rainha e rei. Então, em questão de hierarquia, o rei está acima do cavaleiro. Então, o rei já passou por certas coisas que o cavaleiro ainda não. O rei ocupa um lugar de autoridade que o cavaleiro não. Então, pode ter uma questão aqui sobre diferença de idade, diferença de experiência, tá? Mas, de qualquer forma, vocês estão no mesmo naipe. E aí, esse rei de paus, ainda assim, mesmo que seja, tá combinando por ser do mesmo elemento, do mesmo naipe, e também porque ambos, com o cavaleiro de paus, estão sendo clarificados pelo casal maior, imperador e imperatriz, ainda assim, enquanto esse cavaleiro de paus com a imperatriz tem essa força de movimentação, de criação, de vamos fazer, e se a gente fizesse tal coisa, esta figura aqui é muito mais da ordem. Tem o fogo, tem o impulso? Tem. Mas vai ter muito mais essa questão dessa figura de autoridade, de ter controle sobre as coisas, de querer do seu jeito. Entende? E às vezes pode até ser que freie um pouquinho essa energia do cavaleiro de paus com a imperatriz. Porque ele se vê acima, conscientemente ou não, tá? Às vezes inconscientemente se sente de alguma forma assim, por ser mais velho, mais velha, ou por ter um cargo maior no trabalho. Vocês sabem como as pessoas são. Elas são complexas e às vezes coisas que nem eram para ser um ponto de diferença acabam se tornando um ponto de diferença dentro das relações, tá? E principalmente porque tem a energia do imperador, do controle, da autoridade. E aí aqui é muito interessante que depois a gente tem Rainha de Espadas sendo clarificado pelo Seis de Paus. Então, assim, Rainha de Espadas é uma energia sobre racionalidade. A Rainha de Espadas, ela é aquela que é estratégica. Você vê aqui que ela estende a mão, mas ela ainda está empunhando a espada. Ou seja, eu escuto o que você tem para dizer, mas eu ainda estou analisando se eu corto ou não. O que é necessário ser cortado. Do tipo, eu estou te escutando só porque eu quero saber do todo. E isso aqui tem muito a ver com a primeira carta que caiu sobre ilusão. Sobre saber, às vezes, só um pedaço da história e não um todo. Então, a rainha aqui, ela estende a mão porque ela quer escutar, ela quer ouvir o ponto de vista do outro. Mas ela, no final, quem vai tomar a decisão. E ela vai se orientar muito pela lógica, pelos fatos. Bem racional aqui, sem ficar romantizando, floreando, passando panos quentes, não. Ela é aquela pessoa bem lógica mesmo. 2 mais 2 igual a 4, não tem conversa. Posso até escutar o que você tem para dizer, mas se no final eu achar que é isso daqui, então. E aí ela está sendo clarificada por Seis de Paus, que fala sobre reconhecimento, fala sobre vitórias, mas também pode falar sobre teimosia. Então, o que pode ser que aconteceu aqui nessa energia entre imperador, imperatriz, com rei de paus e cavaleiro de paus? Como se talvez as ideias, esse racional, esses valores, porque espadas tem muito a ver com o nosso mental, com as nossas, com a nossa forma de comunicação, com os nossos pensamentos, né? E ainda assim, tem uma questão aqui de querer ser reconhecido, querer ser validado, talvez, validada, ou até energias muito intransigentes, como se a racionalidade aqui entre essas duas figuras, sabe, ficasse debatendo. Entende o que eu quero dizer? Me comenta aí se tá fazendo sentido.
Por que que eu tô falando isso? Mandrisa, por que que você tá falando isso? Porque depois dessa questão da rainha de espadas com o 6 de paus, eu tenho 3 de espadas, que fala de uma mágoa muito grande, de uma dor muito grande. Então parece que não houve um certo entendimento, houve um certo conflito, houve um certo corte aqui, e talvez nessa intenção de ser reconhecido, e aí aqui pode ter muito a ver com essa carta inicial, de algum desentendimento que aconteceu, sabe? Alguém que não viu a figura como um todo, pegou só uma parte da história, pegou a história no meio, e daí já tomou suas conclusões, e aí foi muito racional e de corte, e assim, completamente intransigente, teimoso, falou, não quero saber, que eu tinha para escutar, escutei, já tomei a minha decisão. E a partir disso, uma grande mágoa, uma grande dor, tá? Porque o 3 de espadas fala sobre a gente sofrer por certas coisas. Enfim, as espadas estão fincando esse coração. E aí, aqui, é exatamente, inclusive, entendendo o que foi feito para causar essa mágoa. É esse coração tomando consciência dessa dor toda, tá? Embaixo dele, a gente tem o quê? 2 de ouros, o equilíbrio. Então, isso daqui não tá equilibrado. Ou você tá tentando, se foi você a pessoa que se magoou, tá tentando equilibrar as coisinhas, né? Dentro dessa mágoa toda, tentando. Não, pera, porque a vida não para, né, gente? Muitas vezes, quando alguma coisa de complicado acontece pra gente, a gente ainda tem que continuar trabalhando, tem que continuar dando conta das coisas. E é um pouco, talvez, você aqui sim, se for você essa pessoa, tentando equilibrar as coisas, e se não, é a outra pessoa. De novo, adapta para sua realidade, para sua situação. E se a energia aqui não estiver batendo com você, solta para o universo, tá tudo bem, e assiste os outros vídeos que você tem signo forte no mapa, como ascendente, lua, tá? Então tem essa questão de tentar equilibrar as coisas. Você tá tentando equilibrar toda essa dor, você tá tentando, tipo, sei lá, sabe, tipo, clarificar direito da onde veio isso, como que se deu tudo isso, só que assim, insatisfação emocional, 4 de ouros. Sabe, tipo, eu tô olhando para aquelas 3 copas que eu não consigo ter acesso. Mesmo que venha uma oferta do universo, porque no tarot clássico eu gosto muito de pensar que toda vez que aparece essa mãozinha da nuvem, é o universo trazendo oportunidades, né? E aqui ela tá trazendo uma copa, ou seja, ela tá trazendo possibilidades que tem a ver com esse seu emocional. Não precisa necessariamente ser na parte romântica amorosa, mas, enfim, para você tirar um pouco a cabeça desse 3 de espadas, só que você tá muito preso ali, você tá olhando para essas outras copas. Tanto que você não tá nem aí para essa copa que está sendo ofertada pelo universo. Entendeu? Porque você tá boladão, boladona, olhando para aquelas 3 copas. Só que essa insatisfação emocional, inclusive, vem sendo clarificada pelo quê? 6 de ouros, que fala sobre troca e a maneira como essa troca acontece. E essa troca muitas vezes pode ser o quê? Você deu demais e recebeu de menos, entende? Ou a outra pessoa entregou demais e você assim, cara, queria poder ter entregado mais, mas não consegui. Gente, isso também acontece. Às vezes não é só sobre um outro que nos magoa, mas a gente não conseguir, às vezes, atender expectativas do que o outro tinha, sabe? Os planejamentos que a gente tinha feito, mas situações maiores da vida acontecem que a gente não consegue mais colocar em prática aqueles objetivos e planos que tínhamos, e aí às vezes o outro lado fica frustrado, fica frustrada. A vida é complexa. Então a gente tem aqui esse 6 de ouros que fala sobre trocas, e tá vendo? Eu tenho 2 mãos, por isso que eu tô falando que eu acho que tem muito a ver com questão do campo amoroso aqui, tá? Então essa insatisfação emocional, ela vem exatamente por uma troca, porque, quem sabe você foi até, sabe aquele mal dizer? Coisas foram ditas, porque as espadas, se elas são os pensamentos, elas podem ser as falas, elas podem ser as posturas, então tudo aquilo que foi dito te feriu, entende? Ou o outro lado. Então essa insatisfação emocional vem por essa troca que você gostaria que ela fosse mais justa, que ela fosse mais equilibrada, entende? Que ela fosse mais recíproca. E tanto que no fundo do deck a gente tem o quê? 2 de ouro de novo, então veja, eu já tenho 2 de ouros que saiu, e ele saiu embaixo do quê? Desse 3 de espadas, volta de novo, o 3 de ouros, e embaixo dele o quê? Os enamorados. Se não é extremamente significativo, ó, o primeiro, 3 de espadas, 2 de ouros, certo? A gente tá falando de sentimento aqui que foi magoado, tá? E aí, esses enamorados com 2 de ouros. Então a gente tá falando de um equilíbrio de dentro de uma relação.
em uma relação amorosa. Por isso que eu falei pra vocês já desde o início que eu tô achando que essa parte de desenvolvimento emocional, de desenvolvimento pessoal, tem muito a ver com o emocional, com o romântico, tá? E os enamorados, gente, muitas vezes as pessoas olham e falam assim, então é questão de ser almas gêmeas, ter amor e tal. Sim, mas não apenas. Por quê? O signo que rege esse arcano maior é Gêmeos. Gêmeos é o signo de ar. Ar, racionalidade, lógica. Então, os enamorados falam sobre sentimento? Fala sobre troca romântica? Sim, mas é sobre escolha, porque senão seria 2 de copas, que é questão de relação recíproca. Os enamorados, ele fala sobre as pessoas se escolherem. É aquele amor que se escolhe. Entende? Eu, inclusive, digo muitas vezes para os meus amigos, e principalmente para as minhas amigas, né? Porque, querendo ou não, a gente sabe que tem toda uma questão de construção aí com rolê de ciúmes, homens que às vezes não deixam suas parceiras seguras, o fato de que mulher é ensinada a ter ciúmes e por aí vai. A gente não entrar tanto no mérito disso. Uma coisa que eu sempre digo para elas não quer dizer que eu às vezes não me sinto insegura dentro do meu relacionamento. Mas tem uma coisa que eu nunca vou fazer, você nunca vai ver fazendo. Você não vai poder dizer, porque é mandriza. Não. É a questão de ser ciumenta. Porque para mim é muito claro que o que é meu, entende? O que é para ser meu, vai ser meu. Porque eu vejo quantas mulheres por aí que têm um comportamento de checar o telefone, de querer saber onde tá, querendo não sei o quê, e ainda assim o cara dá um jeito, entendeu? E no final isso faz muito pior para a pessoa que tem essa questão, essa necessidade de controle, do que necessariamente pro outro lado, sabe? Então, eu sempre digo para as minhas amizades, e eu deixo isso muito claro nos relacionamentos que eu tenho, que assim, quer sair com os amigos e eventualmente vai ter uma mulher lá, por exemplo? Cara, se esse meu namorado, ele olha e pensa assim, nossa, essa menina que tá aqui nesse rolê, a gente tem um humor muito parecido. Ou a forma como ela pensa sobre tal assunto é muito mais parecido comigo do que com a Mandrisa. Mas no final do dia ele olha e fala, mas ainda assim, tanto faz. Eu escolho a Mandrisa. Porque independente dessa menina aqui ter batido mais o humor comigo, cara, a Mandrisa tem várias outras coisas que fazem ela ser ela e que eu gosto dela. Alguns olham pra isso e falam assim, você é muito idealista, isso é conto de fadas. Não é. Não é. Quem fala isso é porque não sustenta a escolha de estar com alguém, de verdade. Porque quando alguém realmente quer estar com alguém, cara, pode passar a dificuldade que for, essa pessoa se coloca junto. Quantas mulheres, mulherada, não me deixe mentir aqui, quantas mulheres sustentam várias coisas para o casamento continuar, para a relação continuar. Quando o cara precisa de apoio, a gente vai lá, faz, acontece. Mesmo que às vezes ela esteja insegura, mesmo que ela não tenha certeza se aquilo tudo ela tá fazendo vai dar certo, vai ajudar, se é a melhor escolha, mas ela tá lá. E se ela consegue estar lá, por que você, querido, não consegue estar lá? Vocês entendem o que eu quero dizer? Então, os enamorados é muito sobre isso. É sobre escolha. São as pessoas estarem se escolhendo, são as pessoas se escolherem apesar das dificuldades, apesar das diferenças. Então, isso daqui, esses enamorados estar bem embaixo desse 2 de ouros, é muito sobre esse equilíbrio. E aí, peixes, eu queria perguntar para vocês, o quanto dentro dessa relação vocês estão de fato conseguindo equilibrar as coisas, ou vocês estão fazendo malabarismo para que isso continue na vida de vocês? Custando o emocional de vocês, trazendo insatisfação emocional, porque a troca não está sendo justa. Porque aqui fica muito claro, porque a gente tem, sabe, um parzinho certo. Só que ambos precisam fazer as suas partes. Não dá para ficar baseado apenas numa questão de hierarquia aqui. Entende? Isso, na verdade, nem deveria entrar na questão da relação. Porque se alguém começa a se relacionar com o outro e acha que é melhor do que o outro por questão de idade, maturidade, o quanto ganha, então por que tá junto? Tem que construir isso juntos. Vocês entendem? Não concordam? E, de novo, tem muito a ver com escolha. Tem amor? Tem amor, gente. Tem possibilidade? Tem possibilidade. Mas, de novo, isso tem que vir de uma forma genuína, de uma forma de escolher. Eu estou ali com a pessoa porque eu quero estar com a pessoa, independente das dificuldades. Tá bom? Vamos então para 3 mensagens finais. Essa foi porreta.
Essa foi porreta, de verdade. 3 mensagens, por favor, para peixes, e ainda mais vocês, peixes, que vocês são muito amorosos, e eu sei porque vocês são do meu grupinho, porque eu sou canceriana, e a gente de água, a gente às vezes tende a se colocar em umas posições nada a ver, entendeu? 3 mensagens, por favor, para peixes, tudo que eles precisam ouvir, direcionamento, clarificação, por favor, para peixes, para peixes. Putz, pior que essas aqui ficaram meio... Eu vou embaralhar de novo, gente. Desculpa. Porque teve mais carta aqui que parecia que crescia. E aí... Eu geralmente aceito quando é 1 ou 2 que pula, sabe? Mas aí vem um monte, daí eu fiquei com a sensação que eu tinha que embaralhar de novo. Então, 3 cartas para peixes, por favor. Aí. Agora sim, saiu mais certinho. Vamos lá, primeira mensagem. Marinheiros. Ah, não. Ó. Pera. Então, Nanã. Sabedoria anciã e evolução. Vislumbre a vida com a perspectiva de que em toda bagagem gerada está o caminho para a sua evolução. Tenha paciência, sabedoria, humildade e fé. E é muito legal, ó, bagagem gerada. O que eu falei do poder de criação, de gestação, de gerar coisas. Aí vamos para a próxima, marinheiros. Limpeza e harmonia. Promova uma limpeza em suas emoções, porque, de novo, você tá aqui nesse 4 de copas, insatisfeito emocionalmente, o que é super compreensível, porque passou por uma dor muito grande com esse 3 de espadas, tá? E age diretamente na essência do que causa dor e angústia. É das águas que a vida surge e são elas que limpam tudo. Toma um banho de mar, se possível, pedindo essa limpeza. Procure o equilíbrio. Se a gente não falou muito disso aqui. Procure o equilíbrio e a harmonia em todas as áreas da sua vida. Nem vou comentar nada, porque acho que a mensagem foi bem clara. E depois, malandros, esperteza e fé. Lamentação não enche barriga, mas a fé no amanhã pode sim realizar diversos milagres. Tem energia para lutar e sabedoria para entender que não estamos aqui para desfilar, e sim para crescer com as dificuldades e evoluir durante essa fase que chamamos de vida. Aproveite essa viagem da melhor forma. Não se acovardar diante das dificuldades, sabe? Não fugir quando você precisa se posicionar. Não achar que é só com você, entende? Ai, peixes. Era isso que eu tinha pra vocês. Eu espero que tenha feito sentido. Conta aqui nos comentários o que vocês acharam dessa leitura, se fez sentido, se bateu, se ressoou. O que tá gerando essa situação, se realmente é uma questão amorosa, se isso daqui às vezes é uma relação de trabalho, familiar, porque também pode. Lembra, se adapta de acordo com a sua situação, tá? Comenta aqui pra mim que agora eu fiquei curiosa. E de novo, eu espero mesmo que tenha ajudado, porque a intenção aqui desses vídeos do canal é exatamente clarificar e orientar vocês da melhor forma possível, tá bom? Não se esquece de se inscrever no canal, ativando as notificações no sininho para não perder nada do que eu postar aqui. Lembrando que se você gostou da forma como eu fiz a leitura, minha agenda tá aberta. O meu site está na descrição do vídeo, clica lá, dá uma olhadinha, tá bom? E deixa o seu like, obviamente, para ajudar com que essa mensagem chegue a quem mais precisa escutá-la, tá? Gente, muito obrigada pelo tempo e disponibilidade de vocês e até a próxima!